dia, pessoal. Bom dia. Vocês me escutam bem aí atrás? Sim. Tá, então, meu nome é Rejane, sou professora do IFPA. Conhecem o IFPA? Sim. Aqui nós somos vizinhos, né? No Almirante Barroso. Então, eu sou professora do curso de Engenharia de Controle e Automação, tá? E o curso técnico em eletrônica. Esses são nossos alunos e a gente tem um projeto e nós viemos fazer uma parceria com vocês na área da robótica, né? Então, nós do Instituto Federal SEB, que dentro das escolas públicas, o interesse pela área tecnológica ele é muito pequeno. Então, a Embaixada Americana, nesse projeto com o CCBio, eles querem fomentar no Brasil, porque isso eles já fazem nos Estados Unidos há muito tempo, né, nos jovens, o interesse pela área tecnológica, tá? Então, a gente entrou nessa parceria e aí a gente vem propor a vocês essa parceria em que sentido? Nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho da robótica, o que é a robótica, o que é a tecnologia. Depois, junto com os professores da matemática e da física ou da arte, né, a gente propõe uma oficina lá no CCB. Eu também queria apresentar para vocês o curso de Engenharia de Controle e Automação. Ele tem o que nós chamamos de GERAI, que é um grupo de estudos de robótica aplicada e educacional. Então, o GERAI, os alunos da engenharia desenvolvem vários trabalhos dentro do GERAI, tá? E um dos trabalhos é esse que a gente vê aqui. A gente falou, Thaís, eu sou o Breno, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui, tá? Muito gratificante, esse grupo está sendo um espetáculo. E é isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é robótica, né? Uma coisa que a gente praticamente não consegue mais separar hoje em dia, porque a gente consegue perceber que robótica é uma coisa que está tomando uma proporção que vai muito além do que a gente imagina, né? Agora ela está indo para a área de medicina, o médico agora tem que ter conhecimento de robótica, está indo para a área educacional, que é a robótica educacional, você tem que entender, né, desenvolver sistemas simples, melhorar o raciocínio lógico, como a professora Regiane falou. Mas enfim, né, a robótica, gente, ela surge, né, e a gente tem aquele estereótipo de que a robótica ela surgiu da terceira revolução industrial, né, com a ideia do toyotismo, né, com o desenvolvimento de sistemas de esteira, né, com todo aquele sistema de desenvolvimento de carros, etc. Só que na realidade, a robótica ela surge há muito mais tempo do que a gente imagina. Na primeira revolução industrial? Não. Existem estudos que indicam de que a ideia de robótica, que foi aprimorada de acordo com o tempo histórico, ela surge desde o Egito Antigo, para vocês terem noção. E com sistemas, né, com maquinários que obviamente não são os mesmos maquinários tecnológicos que a gente tem hoje em dia, mas são sistemas mais simples, que auxiliam no desenvolvimento, né, por exemplo, a construção das pirâmides. A gente até hoje tem a dúvida de como é que essas pirâmides foram construídas, mas existem estudos que comprovam que possivelmente existiam maquinários que meio que se assimilavam com essas tecnologias, né, que a gente tem da ideia de robótica, para poder construir monumentos, construir alguma casa, coisa assim do tipo, né, e eles conseguem minimizar a atividade braçal do homem. Então a gente tem a ideia de robótica como um estudo que será voltado para o desenvolvimento e análise de robôs, tá? E aí a gente fica com aquela ideia, né? O que é um robô, primeiramente? O robô, gente, ele se popularizou em uma história pelo dramaturgo Karel Capek, um tcheco, que ele misturou duas palavras nessa dramaturgia dele, que era Robotnik e Rabota, né? Não, Robotnik não é o plano do sonho, só para deixar claro. A gente tem essa ideia, essa mistura de palavras, né? E ele criou essa ideia de robô. Robotnik significa trabalho obrigatório, né? E Rabota significa servo. Então é um servo que vai realizar um trabalho obrigatório, tá? Então, gente, ele vai criar essa ideia, vai popularizar essa ideia que a gente tem sobre robótica, né? E aí, com esse desenvolvimento, eles vão começar a criar sistemas, né, que vão se assimilar com essa ideia. Então, ele vai meio que criar um sistema que tem capacidade de realizar atividades independentes sem a interferência direta do homem. O que o homem, um humano, vai fazer com o robô? Ele vai criar um programa, ele vai criar uma programação, né, um software ou uma predeterminação de ideia,
né, para conseguir fazer com que esse robô ele haja de acordo com a programação que foi colocada nele. Tá? Então eles desenvolvem o programa tudinho para que o robô conseguir adaptar essa ideia e colocar em prática. Né? Quando a gente fala dessa ideia de software, a gente pode fazer uma ideia, como eu tinha citado antes, da simulação virtual e, no caso, da prática. Né? Quando a gente fala da simulação virtual, para poder analisar o comportamento do robô, a gente, por exemplo, fez um trabalho com a professora Rejane no nosso curso, que a gente utilizou um software que dava para a gente um campo virtual para a gente conseguir testar esses robôs e ter a ideia de como é que vai funcionar esses sistemas. Então, por exemplo, acho que era a Copel Zimbler Rap, né, o software, aí a gente pegou um robô que tem um sistema muito sensorial e ele conseguia identificar onde é que ficava uma parede, onde é que ficava um objeto para ele conseguir realizar um desvio. Né? Então ele se aproximava de algum objeto, ele realizava esse desvio para conseguir chegar em um objetivo, certo? E aí, gente, a robótica ela é um sistema, né? O robô, no caso, ele é um sistema autônomo, tá? Que existe no mundo físico, ou seja, ele vai existir aqui no mundo real. A virtual, no caso, é muito mais para fazer análise do comportamento. E, no caso, quando a gente parte para a realidade, a gente tem que levar em consideração as peças se estão funcionando, os materiais eles são bons, né? Os sensores estão em bom funcionamento, o tamanho dos objetos. Então, a gente tem que levar em consideração muitos fatores, né? E pode sentir o seu ambiente por meio dos sensores, né? Eles têm sistemas sensoriais. Tem sensor de visão que identifica o objeto, né? E ele realiza um desvio. Tem sensores de áudio que você fala. Quem nunca teve... Alguém conhece aqui a Alexa, né? Pois é. Alexa, você fala com ela tem um sensor de identificação, né? Você fala com ela e ela responde de acordo com aquilo que você falou para ela, com os dados que ela tem, tá? E aí, ela consegue sentir o seu ambiente, né? Ela tem essa sensação, ela consegue sentir essa informação que foi posta a ela, tá? Com esse sistema sensorial, esse complexo sensorial, e ele consegue realizar uma ação e buscar um objetivo de acordo com o que foi programado, tá? Então, tem toda uma programação que foi montada nele para justamente permitir com que esse robô ele consiga realizar uma ação, tá bom? Então, gente, na que a gente tem de ideia de robótica, essa é uma robótica muito mais atual que a gente tem na prática e efetivamente. A robótica que está se desenvolvendo hoje em dia é muito relacionada com a da quarta revolução industrial, que é a adaptação de uma robótica que consegue interligar sistemas e também ter uma inteligência artificial aprimorada. Então, por exemplo, no futuro a gente vai ter robôs que vão ter capacidade de sentir, vão ter capacidade de pensar, raciocinar, eles vão criar ideias e vão analisar um problema que vai estar posto na frente deles e eles mesmos vão resolver esse problema. Tem um caso, por exemplo, que é de um robô de Google, que até causou uma polêmica, que é uma inteligência artificial em que o programador ele perguntou para essa inteligência artificial se ele tem medo de alguma coisa. Né? O robô ele criou a ideia na cabeça dele, né, com a inteligência que ele apresentava, e ele respondeu que ele tem medo de ser desligado, como se ele tivesse medo de morrer. Né? Então ele tem uma consciência ali, a ideia de que os medos que ele poderia ter, que poderiam se assimilar com o nosso. Teve outro caso também que foi desenvolvido, de um robô que tem expressões faciais, que até mesmo o próprio Elon Musk, né, ele entrou em uma parceria com empresas, etc., para investir nessa área. Ele tem expressões faciais muito parecidas com os humanos. Você conseguia fazer essa assimilação. E é muito interessante você ver que a robótica está tomando uma proporção que está indo além de apenas o sistema autônomo. A gente está como se a gente estivesse criando seres vivos. Porque ele tem consciência, tem corpo, tem toda uma estrutura, né? E daqui a pouco, quem sabe, a gente vai ficar completamente independente de, por exemplo, uma pessoa, né? Um atendente em alguma para você ir no supermercado, você não vai ter mais uma atendente, você vai ter um robô que vai se comportar de acordo com o que você fala para ele, ele vai perguntar para você o que você deseja, etc., vai efetuar todo o sistema de pagamento. Então o sistema robotizado ele pode facilitar muito, né, todo esse desenvolvimento. E aqui a gente tem alguns exemplos da cultura pop, né? O Iron Man, né? O Wall-E, que eu acho que é o mais icônico de todos, né? Que é um dos meus filmes favoritos, é realmente muito bom. Né? E o Baymax, que eu acho que também muita gente conhece, né? Um filme muito famoso aí, tá? Bom dia, gente. Eu me chamo Thaís, como vocês já sabem, né? E eu vou falar esse tópico aqui de o que serve a robótica. Mas, primeiramente, eu queria saber o que vocês pensam. Por que vocês acham que a robótica serve? Alguém pode me responder? Alguém pode me responder para que serve a robótica? Diga. Na minha visão, eu acho que é para
consegue nos ajudar a fazer atividade do dia a dia. Alguém mais? Pode responder? Tá. Bom, a robótica, ela desempenha várias funções, não é mesmo? Como o menino lá falou, ela desempenha exatamente isso, robôs e esse mecanismo mais eletrônico. Mas o principal objetivo dela é a automatização dos processos industriais. O que é isso, Thaís? Sabe aqueles processos que são repetitivos e cansativos para os seres humanos? Como foi demonstrado naquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Que ele fica sempre executando aquela mesma função, aquele mesmo movimento, se tornando algo muito cansativo. Então a robótica ela veio exatamente para mudar aquele cenário. Não pode. Deixa aí. Enfim, como colocou aqui, desde a primeira revolução industrial, robôs e outros equipamentos são utilizados para aumentar essa produtividade das empresas, aumentando a qualidade dos produtos e os benefícios e diminuindo os custos e desperdícios daquela empresa. Além dela atuar na área da indústria, ela acabou se ampliando para outros campos de estudo, como é o caso da medicina, da educação, do meio ambiente e na sua própria residência. Na parte doméstica, a gente colocou como exemplo ali no slide a Alexa. Como o Gabriel falou, a Alexa ela é um robô que possui uma inteligência artificial e que ela consegue obedecer comandos que a gente dá a ela. Por exemplo, se eu falar assim, Alexa, toca uma música para mim, ela vai executar aquela atividade que eu dei a ela. Um exemplo da medicina existe uma coisa chamada robôs cirúrgicos dentro da medicina. Então, Thaís está querendo me dizer que a gente não precisa mais de médico para operar dentro de uma sala de cirurgia? Não, não é isso. As máquinas, elas sempre precisam de uma pessoa para ser executada. E é exatamente isso que acontece com o robô cirúrgico. Vai ter um médico que ele vai ser treinado para executar aquela máquina. Então, o robô cirúrgico ele vai ser 100% controlado por um cirurgião que vai ter um treinamento e um estudo para poder executar a máquina, com o auxílio da robótica. Na parte do meio ambiente, robótica sustentável. A robótica sustentável é um ramo da robótica que serve para reaproveitar os materiais eletrônicos, a fim de diminuir a degradação ambiental. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um celular que está se tornando cada vez mais obsoleto, ou seja, ele está parando de funcionar. Se eu descartar esse meu aparelho de forma inadequada, isso pode danificar o meio ambiente. Por quê? Porque esses aparatos eletrônicos, eles possuem substâncias que podem ser muito tóxicas para o nosso ecossistema. Então é exatamente isso que a robótica sustentável faz. Ela utiliza plantagem. Vocês estão ouvindo aí atrás? Sim. Só um pouquinho. Mais alto, por favor. Ela utiliza o que você fala. Ela utiliza esse lixo eletrônico para poder utilizar, para poder reproduzir elementos tecnológicos. Bom, além da robótica incentivar essa consciência ambiental, ela também pode atuar na área da educação, incentivando, sabe, a aprendizagem, o ensino e a criatividade entre os alunos, podendo aprimorar o conhecimento com uma tecnologia mais diferenciada. Aqui tem alguns projetos de exemplo de robótica sustentável. Obrigada. Tá. Agora que o Gabriel já falou o que é robô, a Thaís já falou de robótica sustentável e eu vi que alguns estão interessados na área da engenharia, eu vou falar um pouquinho o que se estuda aprofundado na robótica. A gente tem 3 pilares fundamentais para a robótica, que é a mecânica, a eletrônica e a programação. Eu peguei um exemplo de um braço para exemplificar todos esses elementos.
A parte mecânica são as partes móveis, os pistões de uma máquina. Só que o pistão, por si só, não faz muita coisa. Ele precisa ser acionado. E o acionamento é um acionamento elétrico, pelo sistema nervoso, que ele aciona esse músculo. Só que você tem diversas formas de mexer o braço. Só que você precisa de uma forma correta para fazer determinada função. E para essa forma, tem a programação que vem do nosso cérebro. Então, o robô, ele tem esses 3 elementos integrados. Pode fazer. Aonde estudar robótica? Vamos dar um panorama assim. No Brasil, a gente tem as áreas de informática e engenharia, a engenharia mecânica, da parte mecânica do robô, a parte elétrica e controle de automação, que une os 3 para a parte da robótica. No Pará, a gente tem a UFPA, a UEPA e o Instituto Federal do Pará. Aqui a gente tem alguns torneios para incentivar esses alunos a continuar produzindo pesquisas e projetos, né, nessa área. Aqui a Thaís vai falar um pouquinho sobre o torneio do SESC. Vocês participaram, a gente viu lá o cartaz. Enfim, o torneio do SESI, ele é um torneio que formam equipes que constroem robôs baseado numa tecnologia de Lego, né? E eles desenvolvem eles para cumprir missões que são listadas lá mesmo no campeonato. E é basicamente isso. Eu vou falar um pouquinho sobre Street Bots. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas tem um youtuber brasileiro, Atuajudo, que ele é formado em engenharia, então ele está fomentando essa área de competição. E essa competição Street Bots, ela aconteceu em São Paulo, no evento Rio Conex. É aqueles robôs que tem serra, martelo, aí você bota numa arena e ele se degladeia até não sobrar mais nada. É essa competição. É uma das áreas mais assim, focadas da robótica, mais interessante para o público em geral. Recomendo vocês pesquisarem. Bem, o LARC, ele é uma competição de robótica que acontece na América Latina, né? Só que aqui no Brasil a gente chama de CBR, Competição Brasileira de Robótica, né? E tem várias atividades lá, tem workshop, tem oficina, tem palestras que falam de robótica, tem robótica para pessoas que não têm tanto engajamento, né, com conteúdo, tem robótica básica, né? E lá no LARC, as competições, tem uma competição que é muito interessante que ocorre lá, que é uma competição entre robôs e humanoides jogando futebol. Eles jogam futebol entre si, eles são programados para poder jogar futebol, né? E é muito interessante. Aí também tem corridas entre robôs e humanoides. É muito mais focado para o robô humanoide, mas também tem outras categorias que são apresentadas nas competições. Bom, então, é o momento do Chapá. Ia chegar. Nossas oficinas que vão ser ministradas em parceria com o CCBU e a Embaixada dos Estados Unidos, a gente vai usar as metodologias STEAM-Maker. O que é STEAM? STEAM é uma metodologia ativa. Ela é diferente do sentar e ouvir o professor anotar. A metodologia ativa, ou seja, o aluno é protagonista do projeto. O aluno vem com a ideia e o professor, junto com os conhecimentos integrados, ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática, tem mais outras letras. Então, é uma metodologia interdisciplinar. As matérias, elas se convergem para criar algo de acordo com o que o aluno propôs. Então, essas metodologias, essas matérias, elas se conectam e projetam alguma coisa para solucionar um problema do cotidiano, do aluno, do seu meio, enfim. Junto com isso, tem a filosofia Maker, que vem dos Estados Unidos, aquela filosofia faça você mesmo, do it yourself, só que usando a tecnologia. Aí tem a base teórica e a filosofia de fazer você mesmo. Então, a gente vai utilizar elas nas nossas oficinas para fazer com que vocês desenvolvam raciocínio lógico, criatividade para solucionar problemas que hoje em dia são muito necessários nos meios da indústria em si, de resolver problema mesmo, resolver pepino, gente.
enfim. Aqui a gente tem alguns projetos feitos pelo Gerai. Esse aqui foi um braço robótico que a gente fez. Tem outros projetos feitos com Lego, aquele Lego padrão Mindstorm. E aqui algumas impressões 3D. Pode passar. Todos feitos no Gerai. Aqui nós temos outros projetos. Esse aqui é a impressão 3D de uma oficina que a gente teve de modelagem. Então, o resultado foi impresso nessa impressora. A gente projetou essa estação de bancada. A gente tem outro robozinho que é um seletor de cores, que ele separa usando um sensor. Queria agradecer muito a presença desse grupo.